Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu entrevisto o JB Oliveira. Ele que é professor, advogado. JB, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você. JB, você nos trouxe aqui 2 livros, né? Sim. Você como uma pessoa autodidata, né? Trabalha com comunicação, dá cursos. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona esse universo educacional. Bom, o universo educacional, você sabe, é muito amplo, muito rico, muito diversificado. E esta é a bênção do campo educacional, porque não há limites, não há fronteiras. Está sempre evoluindo, sempre crescendo e sempre se adequando à situação. Nós temos na área educacional o princípio, o início da nossa atividade, há 50 anos, que foi na área de oratória. Naquela ocasião, eu ministrava cursos de direito do trabalho, seminários de direito do trabalho, pela Federação, Centro e Federação do Comércio, e fiz vários seminários no interior de São Paulo. E mais de uma vez perguntavam como poderiam falar como eu falava, que gostariam de falar assim, e como eu fazia. Aí eu resolvi criar um curso de oratória e Uhum. transmitir esses conhecimentos. Começou aí. Oratória segue até hoje, é o nosso carro-chefe, mas agregamos outros, por exemplo, no campo da gramática, da língua portuguesa. Aliás, não sei se você segue, mas nas redes sociais, todos os dias eu dou uma dica. É Legal. prof, de professor, JB Oliveira. Cada dia falando de um aspecto ou da comunicação ou da língua portuguesa. Depois vieram também os cursos de redação, o curso de técnicas de vendas, o curso de programação neurolinguística e, mais recentemente, os cursos técnicos. Porque passamos a entender que o brasileiro tem cada vez mais necessidade de ter uma fonte alternativa de renda. A verdade é que cada vez mais é difícil sobrar algum dinheiro nos últimos dias do mês, principalmente nos 29 últimos Nos dias. dias. Então sempre há uma necessidade de suplementar a renda. E aí criamos o curso de perito judicial, perito veicular, perito em grafotécnica, perito aeronáutico e, mais recentemente, o curso de juiz arbitral. Todos eles são cursos profissionalizantes, em que a pessoa termina o curso, já está no mercado de trabalho. Você acaba adequando o seu produto, né, Sim. que são os cursos de oratória, às necessidades do mercado. E como é que você sente essas necessidades? Como é que você programa a criação de novos cursos? Temos que estar atentos à realidade ao nosso redor. Uhum. Temos que saber que o mundo muda frequentemente. A realidade do Brasil, de quando eu comecei a ministrar cursos há 50 anos, é totalmente diferente. Naquela ocasião, as pessoas faziam curso para aumentar seu conhecimento, sua erudição, sua facilidade de comunicação. Hoje fazem curso para aumentar a renda, para aumentar a fonte de receita. E nós temos que adequar, então. Vamos fazendo isto. Tenho ministrado cursos de oratória para grupos fechados, para empresas, para entidades associativas. Recentemente, ministramos um curso para um grupo de corretores de seguros. Já o fizemos também para um grupo de corretores de imóveis, para advogados, para engenheiros. Sempre há a percepção de que precisamos melhorar a nossa comunicação. E aí rendemos uma homenagem ao Chacrinha, ao velho guerreiro. Quem não se comunica, se trumbica. Eu digo o contrário. Quem se comunica, não se trumbica. JB, você lida com vários públicos, Sim, né? Então você falou que na época que você criou esses cursos, era um determinado tipo de público. Hoje temos a chamada geração Z. Como é que funciona a comunicação com esses jovens, esse novo público que consome o seu produto? esse novo público é um público diferenciado.
dificilmente eles vão entrar na nossa onda. É. Nós é que temos que entrar na onda deles. Para eles, as coisas têm que ser rápidas, Instantânea, né? instantâneas. É agora, é já. Eles não têm paciência para esperar o desdobramento de uma informação. Eles querem ir ao finalmente. Os entretantos não interessam muito. Então, nós temos que adequar para uma linguagem rápida. Tanto que eu tenho anunciado o curso de oratória como curso de oratória moderna. Fugimos daquela oratória antiga, Tradicional, né? tradicional, em que as pessoas tinham muito tempo para ouvir, tinham muito poucas variações para o tempo. Então, o seu tempo era tomado com coisas assim. Hoje não, hoje é tudo uma série de ofertas para consumir o seu tempo. E a internet trouxe uma agilidade, uma mobilidade incrível. Até que ponto você enxerga a inteligência artificial nesse sentido? Um benefício ou, de repente, ela trouxe uma instantaneidade que não é boa para as pessoas? Pois é, como diria um velho presidente de um certo clube de futebol, é uma faca de dois legumes. E posso tomar exatamente a figura da faca. Se você pegar a faca pelo cabo, ótimo, ela vai lhe ajudar muito. Uhum. Experimente pegar pela lâmina para ver o que acontece. A inteligência artificial, e aí há discussões muitas a respeito disso, por sinal, ontem, no Rotary Club Barra Funda, César Romão fez uma palestra muito interessante sobre inteligência artificial. A grande verdade é que essa inteligência artificial tem que ser usada como instrumento. Você tem que saber aplicá-la, saber usá-la. Se você não souber usá-la, ela, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Por exemplo, se você não souber formular a pergunta à inteligência artificial, a resposta vai ser escabrosa. Uhum. César Romão diz que perguntou quais os livros eu escrevi. Vieram 12 livros e nenhum deles era de autoria dele. Depende muito da maneira que você utiliza essa Sim. ferramenta, né? A tecnologia, ela é muito boa, né, JB? Só que você tem que saber usar, tem que saber conduzir ele da melhor maneira que seja pródica ao seu trabalho, à sua Claro. função, né? Caso Tudo é contrário, assim. ela... Tudo é assim, as coisas mais simples. Vejam que coisa interessante, escada rolante. Eu me lembro aqui do meu tempo de garoto, lá em Presidente Prudente, não tínhamos escada rolante, imagine. Quando eu vim a São Paulo, quando cheguei, mudei-me para São Paulo, é que eu fui conhecer a escada rolante. Uma coisa maravilhosa, que estava presente em um ou outro lugar. Hoje está em todos os lugares, no metrô principalmente. É, portanto, uma invenção extraordinária, maravilhosa. Agora, experimente descer pela escada que está subindo ou subir pela que está descendo. Você tem que saber usar a tecnologia. Ter o meio termo aí. Tudo é equilíbrio, né, JB? Equilíbrio. Exato. Você disse a palavra certa. O segredo em tudo, na vida inclusive, é o equilíbrio. É a moderação, é saber temperar. Você me trouxe 2 livros aqui. Sim. Eu queria que você falasse exatamente o artifício de você escrever um livro, porque é um dom. Eu, particularmente, eu acho sensacional, porque ali você conta uma história, você traz o seu conhecimento e atrai a atenção do leitor. Sim. Como é que funciona isso, JB? Bem, é colocar no papel aquilo que você tem na mente ou na sua comunicação. Aliás, num dos livros, aqui na orelha, há uma expressão que resume isto. É do professor Anderson Ramos Itapetininga, contador, empresário, professor e bacharel em Direito. E o presidente da União dos Corretores de Seguros, aliás, vice-presidente, União dos Corretores de Seguros de São Paulo. Ele diz assim: ler J.B. Oliveira é ouvir J.B. Oliveira. É impressionante e admirável a capacidade que ele possui de ser, escrevendo ou falando, o mesmo comunicador inteligente e agradável. Boas dicas para boas falas é prova incontestável desta realidade, que é este livro aqui.
Bacana. Então, o que nós temos que fazer é colocar no papel como se estivesse conversando. Uhum. Quanto mais espontânea for a comunicação, mais Mais agradável, eficaz ela é, né? mais eficaz e mais agradável. É. Porque uma comunicação artificial, muito burilada, Uhum. ela perde a graça, perde o paladar. Perde a essência, né, JB? Exatamente. A essência é a naturalidade e a espontaneidade. Assim que eu fiz aqui com esse livro, Boas Dicas para Boas Que Falas. legal, parabéns. E aqui eu também tenho uma história a contar. Muitas vezes, colegas, advogados ou professores ou jornalistas, comunicadores, me diziam: JB, eu vou ter que fazer uma palestra. Você pode me dar umas dicas? Eu então reuni, compilei 14 dicas bem objetivas, bem precisas e coloquei nesse livro. Nossa, que Então legal. falamos sobre corporalidade, correção, concisão, criatividade, contato visual, clareza, enfim, 14 dicas para a pessoa se comunicar bem. Olha, que É a legal. história desse livro. Então eu vou te pedir uma dica, então, sobre criatividade. Perfeita. Porque eu acho que hoje, nos dias de hoje, né, com esse excesso de informação que nós temos, chega um certo momento em que a tua criatividade, ela trava, né? Porque você não sabe exatamente aonde filtrar tanta informação. E aí o seu senso criativo ele cai. Como é que funciona aí, JB? Uma dica sua nesse sentido? Seria mais ou menos uma estafa mental, né? De tanta informação que a pessoa recebe ali, de uma hora que ela trava. Sim, se ela não tiver um filtro, ela trava. Então tem que ter um filtro para saber o que é útil, o que não é útil, o que deve ser aplicado, o que não deve ser aplicado. Uma coisa que eu digo nos cursos de oratória, e digo aqui também no livro, é que o que mata muitas comunicações e fazem com que o orador não seja ouvido, o escritor não seja lido, é a mesmice, é a repetitividade, é dizer as mesmas coisas com as mesmas palavras da mesma forma. A criatividade manda que você modifique, transforme, inove. Às vezes você vai dizer a mesma coisa, mas use outras formas. Modifique as palavras, modifique o início. E uma coisa que eu digo em criatividade, que é fundamental, é começar bem a sua comunicação. Começar a sua comunicação de uma forma criativa. E aí me pergunto, o que é uma forma criativa? Não sei. Se eu soubesse, não seria criativa. É aquela que é mais adequada ao momento. Uhum. Por exemplo, numa palestra que fui fazer sobre relações públicas, no Rotary Club República, que se reunia lá no Círculo Italiano, eu comecei dizendo: o público que vá para o diabo. Foi todo mundo parado. Garfos no ar. O pessoal falou, o JB tá O louco. que ele disse? Por quê? Eu ia falar sobre relações públicas para um grupo de empresários, de Uhum. líderes empresariais. Uns poderiam pensar: eu tenho o departamento de relações públicas da empresa, eles cuidam disso. Uhum. Outro pensaria: eu fiz um curso com o Itaque Penteado sobre relações públicas, não preciso ouvir o JB. Outro ainda pensaria: eu não estou interessado nem em outro tipo de relações, vou me interessar por relações públicas. Ou seja, a atenção seria zero. Uhum. Quando eu disse o público que vá para o diabo, todo mundo se acendeu. Todo mundo ficou atento. Porque essa frase inusitada marcou o início de relações públicas no mundo. Foi em 1893, quando um jornalista foi entrevistar um magnata das ferrovias, porque ele havia cortado um ramal da sua ferrovia e não avisou a ninguém. Então as pessoas que foram lá para tomar o trem ficaram a ver navios. Houve confusão, revolta, tumulto, etc. E então o redator-chefe, você como jornalista sabe o que é isso, Uhum. designou um jornalista novato, um foca, e disse: vai entrevistar o presidente da companhia. Se você conseguir entrevistá-lo, eu lhe dou a primeira página do jornal.
Nossa. Nós, jornalistas, sabemos o que é isso. A É a importância, né? consagração. É. Primeira página do jornal. Ele driblou todas as barreiras e chegou diante do presidente da companhia e perguntou: presidente, por que o senhor cortou aquele ramal? Ele estufou o peito e disse: porque a ferrovia é minha, aquele ramal é deficitário e eu não sou obrigado a ter prejuízo. O rapaz disse: e o público? Ele deu um tapão na mesa e disse: o público que vá para o diabo. Não. Foi essa frase que saiu estampada no dia seguinte, na primeira página do jornal. Marcou a manchete, né? Marcou a manchete. E por um fenômeno que nós em jornalismo chamamos de quilometragem, outros órgãos de comunicação reproduziram a notícia. Em menos de um mês, o Comodoro Vanderbilt, William T. Vanderbilt, estava preocupadíssimo com a sua imagem, que tinha ido para o ralo. E é aí que surge, então, relações públicas. Mas se eu dissesse, vou falar sobre relações públicas, então criatividade é isso. É como lojista. Uhum. Ele pega lá no seu estoque, não o produto mais bonito, às vezes não é o mais bonito, nem o mais caro, nem o mais barato, é aquele mais chamativo. Ele escolhe a peça mais chamativa e coloca na vitrine. Isso é criatividade. Vai começar? Pegue a parte mais chamativa e coloque na frente. É a maneira que você faz com que o teu produto seja visto, né? Seja visto, seja aceito. Né? Quem não é visto não é lembrado, né, Boa JB? lembrança. JB, dentro de um dos cursos que você tem, um que me chamou a atenção que é o de PNL. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse tipo de curso. Ele ajuda na assimilação de conteúdos, na educação, enfim. Bem, PNL, Programação Neurolinguística, é um complemento da comunicação. É aquele plus da comunicação que permite que você amplie tanto a sua assimilação das mensagens, fisionomicamente até, como a comunicação da sua mensagem. Programação neurolinguística. Você olha para o seu interlocutor, presta atenção e pela fisionomia dele, pelas modificações fisionômicas, pela maneira dele olhar, de gesticular, você sabe qual está sendo o efeito da sua comunicação sobre ele. Se ele está interessado, se ele não está interessado, e aí você trabalha esta emoção. PNL. Foi alguma coisa que surgiu nos idos de 1970, na UCLA, Universidade da Califórnia, com 2 pesquisadores que perceberam que alguns comunicadores obtinham resultados que outros comunicadores não obtinham. Uhum. Eles foram estudar, fazer um laboratório. Richard Bandler, John Grinder, foram fazer um estudo. E perceberam que esses comunicadores iam além da palavra. Isto é, usavam outros elementos para se comunicar, como gesticulação, expressão fisionômica, movimentação, dinâmica. É por aí. Então, eles desenvolveram um estudo e perceberam que em uma comunicação qualquer, 3 elementos concorrem, compõem-na. O primeiro é a palavra. O segundo é o ritmo de fala. O terceiro, a corporalidade. A palavra, a inflexão de voz e a corporalidade. E eles fizeram um estudo e batalharam muito em muitas pesquisas. E chegaram à conclusão de que em uma comunicação, a palavra contribui com apenas 7%. Nossa. Alguém vai dizer, JB, justamente você, que teve por 12 anos um programa de rádio chamado O Poder da Palavra, vem dizer que a palavra só contribui com 7%? Sim, a palavra solta, a palavra sozinha, 7%. Quando você agrega a inflexão, a maneira, a forma de pronunciar a palavra, você agrega mais 38%. Se eu disser, estamos nesse momento em uma entrevista muito interessante com o meu querido amigo Miqueleto.
Estamos, nesse momento, numa entrevista muito interessante com meu querido amigo Miqueleto. Mudou? Mudou. Mudou. Um escritor diz, dê-me a palavra certa e o tom de voz exato e eu moverei o mundo. Olha aí. Então, a palavra, 7%. A inflexão de voz, 38%. E a linguagem corporal, compreendendo fisionomia, mobilidade, gesticulação, dinâmica, 55%. Essa é a essência da PNL. Bacana. E em termos de aprendizagem, né? Por exemplo, nós temos um grave problema aqui no país, Sim. que é a educação, né? E o tema de hoje ele acaba sendo voltado um pouco para esse assunto, porque assim, existem situações muito deficitárias no país, né, Sim. JB? E os seus cursos vêm a complementar diversas lacunas que nós temos. As técnicas de PNL, elas ajudariam no aumento de aprendizado das pessoas? Sem dúvida alguma. Porque ela vem acrescentar alguma coisa a mais, tanto no sistema de ensino como de aprendizagem. Você falou bem sobre essa transformação nos princípios didáticos, pedagógicos de antigamente e de agora. Eu sou de uma época em que havia no currículo escolar leitura. Então, o aluno levantava, a professora pedia, ele se levantava e lia um texto. Isso ajudava a desenvolver a comunicação, a aprender a ler. Se ele errasse, ela corrigia didaticamente e fazia com que ele desenvolvesse essa técnica de ler, de falar as palavras e até mesmo de memorizar pela leitura. Nós tínhamos ditado. Olha que beleza. As questões eram primeiro ditadas pela professora. Depois você escrevia respondendo. Tempos românticos, né, JB? Românticos e excelentes. E eficazes, né? Isto, a palavra certa. Os latinos diziam quid scribit bis legit. Quem escreve aprende duas vezes. Você aprendia ao escrever a pergunta e ao responder a pergunta você escrevia também. Hoje, com esse negócio de só marcar um X, você mata 80% da capacidade de aprendizagem. Você acaba criando analfabetos funcionais, né? Funcionais, exatamente. E os analfabetos funcionais são piores do que os analfabetos puros. Porque se o analfabeto é puro, você sabe que ele não sabe. Acabou. Uhum. Se ele é analfabeto funcional, você imagina que ele saiba. Ele também imagina que sabe. E na prática vai demonstrar que não sabe. Não tem capacidade de assimilar aquilo que está lendo. Aí não tem o discernimento de poder interpretar um texto, notícias, enfim. Nada, Aí nada. começa o gargalo, né? Que acontece. O JB, outro curso também muito interessante que você oferece é de técnicas de vendas. E técnicas de vendas é um dom. Como é que você trabalha isso com seus alunos? A verdade, Miqueleto, e às vezes eu pergunto isso em classe, eu pergunto, quem aqui é vendedor, levante a mão. Alguns levantam, outros não. Estão errados. Todos nós somos vendedores. Se não vendemos um produto ou um serviço, nós vendemos nossa imagem, nós vendemos nossa empresa, nós vendemos o que nós somos. Ou seja, somos vendedores natos. Temos necessidade de vender, a começar por vender-nos. E há uma técnica para isto. No curso sobre vendas, técnicas de vendas, eu digo que venda é alguma coisa tão importante que ela surgiu antes de o homem saber se comunicar. Na pré-história, havia determinados lugares, uma clareira, por exemplo, em que as pessoas se reuniam para negociar. Vinha então aquele que era caçador
e vendia suas peles, vendia carne dos animais. Vinha aquele que sabia trabalhar o barro, a argila, e trazia os vasilhemes que fazia. Vinha aquele que trabalhava com a pedra lascada, fazia lâminas, fazia flechas, fazia machado e trazia. E punha ali, expunha. Não sabiam falar, mas negociavam. Eu trago, por exemplo, uns vasos aqui. E vejo que você tem ali umas ferramentas, umas peças de pedra que me interessam. Eu ofereço isso em troca daquilo. Se você concordar, basta dizer fazer isso, pronto, está fechado o negócio. Opa, vamos botar mais alguma coisa. Ó, Ou seja, vender é tão essencial que veio antes de o homem saber se comunicar. Já sabia vender. E hoje, milênios depois, muitos não sabem vender, não sabem a técnica, a maneira de apresentar o seu produto ou serviço. E o segredo da venda é você saber fazer a apresentação. Porque comprar vem do verbo comparare. Comparar. Você compara aquilo que está sendo oferecido com a sua necessidade, com a sua busca, com a sua capacidade e compra ou não. Então você tem que saber oferecer. E hoje com a internet, a maneira de venda, ela teve que se aperfeiçoar e se adequar a esse novo mercado, né, JB? A internet mudou tudo. A internet mudou tudo. Se me permite, eu diria que a minha geração pode ser considerada a geração mais feliz, mais privilegiada da história. Porque nós fomos e somos testemunhas da maior transformação Ah, sim. ocorrida na história da civilização humana, que foi o período pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas explodiram. A partir da fissão nuclear, a partir de quando desintegraram o átomo e criaram toda uma evolução que não parou mais. A partir da Segunda Guerra Mundial, tudo mudou e continua mudando numa velocidade astronômica. Acelerou, né, JB? Acelerou extraordinariamente. Eu ia até acrescentar no seu raciocínio. A tua geração foi uma geração analógica Sim, e sim, hoje a geração ela é digital, perfeitamente. totalmente digital. E há uma diferença brusca aí, né? Nós tivemos a Revolução Industrial, né, que marcou muito a mudança da humanidade e a maneira de conduzir os processos. E hoje a mudança tecnológica, ela transcende. Incrível. Não precisa ir muito longe. Você é jovem, mas acompanhou isto. Há algum tempo, para tirar fotografia, você tinha que ter uma máquina fotográfica. Ah, sim. E o bendito rolinho de filme que você colocava lá, depois tirava, levava ao laboratório para revelar, e só alguns dias depois você tinha fotografia. É. Para escrever, você tinha que ter uma máquina de datilografia. E os cursos de datilografia em São Paulo, por todo canto. E você tinha que aprender lá o ASDFG. Para você mandar uma mensagem, ou você mandava por telegrama ou por carta. De qualquer forma, tinha que redigir e mandar. E sabe Deus quando chegaria. Para falar com alguém, você tinha que ter o telefone. E eu ainda peguei o telefone de magneto, o telefone de duas peças, o bocal e o fone, para você poder falar. Para você ver um filme, você tinha que ir ao cinema. E São Paulo, naquela ocasião, tinha uma quantidade imensa de cinemas em todos os bairros, cinemas famosíssimos, extraordinários. E por aí afora. Hoje você tem um aparelhinho desse e você tem aqui tudo isso e um pouco mais. E com qualidade. Às vezes toco o telefone, eu vou atender, é minha filha, que está falando não de um bairro de São Paulo, ou de uma cidade do interior de São Paulo, ou de outro estado do Brasil. Está falando da Itália, do outro lado do mundo, e com a clareza total. E se eu quiser, ao invés de falar com ela, vê-la, é só eu clicar aqui na imagem
e vamos falar olho no olho. Isso tudo é uma evolução extraordinária e não para por aí. Agora já temos isso aqui. Muito mais fácil do que isso. Incrível. Vai se otimizando, né, os produtos, os processos, e as pessoas precisam se adequar à modernidade, Sem né? dúvida. Não, isso não vai voltar para trás. De forma alguma. O progresso é irreversível. Euclides da Cunha diz que nós temos que nos adequar à evolução, à civilização. Uhum. Ou nós morremos, seremos destruídos. Você teve uma passagem brilhante pela Associação Paulista de Imprensa. Eu tenho a honra de ser diretor regional lá, e você foi presidente, Sim. né? E a informação, a carreira de jornalista passou e passa por uma transformação imensa com a tecnologia. Queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Você me jogou lá atrás, quando eu comecei primeiro contato com a imprensa. Eu era garoto aí dos 12, 13 anos, em Presidente Prudente, e tínhamos lá alguns jornais, o Imparcial, a Voz do Povo, que era um jornal semanal. E meus dois irmãos, Valdemar e Sebastião, trabalhavam lá. Então eu fui para lá também, para ver o processo de formação, de impressão de um jornal. Ele era impresso numa máquina imensa chamada Marinoni, que ia desse canto ao outro da sala. E aquele processo de usar o componidor, letra por letra, no sentido contrário, para depois montar a página, amarrar com os clichês no meio para levar para impressão. Mas isso me encantou, porque já era uma coisa maravilhosa a comunicação, o jornalismo. Comecei ali. E era alguma coisa muito rudimentar, principalmente no interior. No nosso jornal, a parte social falava sempre dos eventos, das pessoas, e eram sempre as mesmas fotografias. Porque para fazer uma fotografia nova, você precisava fotografar, depois revelar, pegar essa fotografia, mandar lá de Presidente Prudente, a quase 600 quilômetros de São Paulo, para a capital, para fazerem o clichê e devolverem para lá, para então colocar no jornal. Ou seja, perdi a atualidade. Hoje é imediato. Fotografou, mandou, já imprimiu, acabou no ar, no momento. Isso mostra como a coisa evoluiu na área de comunicação, de jornalismo. Uma outra coisa que transformou também o panorama geral foi o fato de você ter as redes sociais. E agora você, um mero mortal, pode publicar informações, notícias, artigos, pensamentos e tudo mais, em conflito com a imprensa tradicional. Porque até há pouco tempo era a imprensa tradicional só. Não havia alternativa. Hoje não. Você tem milhares de alternativas graças à internet. Ampliou, né, o meio de comunicação. Se democratizou também, né, JB? Sim, sim. Na medida em que ampliou, possibilitando que qualquer pessoa pudesse noticiar, democratizou. Abriu novos campos, novas alternativas para você ver. Antigamente era um programa de rádio, hoje é um podcast, né? Então você vai Programa se de rádio. adequando às situações, às necessidades de mercado e vai entendendo um novo nicho de comunicação também, né? Mais uma vez você me projetou no passado. O primeiro programa de rádio que eu fiz, eu vou falar e algumas pessoas não vão dizer, puxa, eu não tinha nascido. Alguns vão dizer, minha mãe não tinha nascido. Porque foi em 1957. 1957. Metade do século passado, do século XX. Foi meu primeiro programa de rádio. E era tudo complicado. Os equipamentos, aqueles equipamentos tremendos, enormes. Primeiro programa de televisão que fiz aqui em São Paulo, aí já nos anos 60. Os equipamentos eram monstruosos. Aquela máquina aqui no ombro do operador de câmera, as dificuldades para trabalhar no controle e tudo mais, imensas. Hoje nós estamos aqui num ambiente
pequeno e, aliás, muito acolhedor, muito agradável, com 2 pessoas, você falando comigo e o operador cuidando de tudo ali. Pequenos equipamentos que registram tudo. Isso faz com que qualquer pessoa possa ter o seu programa, possa ter a sua forma de comunicação, possa ter a sua liberdade de jornalista. A agilidade, né, traz com que o mercado e as pessoas e a informação chegue cada vez mais rápido, para as pessoas. JB, eu queria que você desse algumas dicas para quem está começando, aquele estudante, que não sabe exatamente o que quer na faculdade e de repente olhou em você, viu um exemplo, como é que ela vai se nortear? Meu jovem, minha jovem, o conselho que dou: aprenda e apreenda. Apreender significa reter aquilo que você aprendeu. Não faça como na escola de algum tempo, que tinha uma lousa, e o professor escrevia com um giz. Terminou de escrever, ele passava o apagador e não ficava nada. Isso é, às vezes, aprender. Aprender é você reter aquele conhecimento que chegou a você. Eu, numa vida já longa, passei dos 80, numa vida já longa, retenho aqui coisas que eu aprendi lá no primário, porque eu aprendi com atenção, no primário, no ginasial, no colegial, na universidade, sempre procurando não apenas ver, não apenas aprender, mas reter, porque no futuro nós vamos precisar daqueles conhecimentos que aurimos no passado. Não perca a oportunidade de aprender. Estude sempre. Use cada momento disponível para conhecer. Leia bons livros. Não deixe de ler livros. Leia bons livros e leia-os com atenção. Você vai aprender a usar as palavras, a construir as frases, vai enriquecer o seu vocabulário e vai notar que quando você for falar, não haverá nenhuma dificuldade, porque você terá uma riqueza vocabular extraordinária e saberá como colocar as palavras umas ligadas às outras. Enfim, não perca a oportunidade de aprender, aprender de verdade. Legal, JB, obrigado. Pô, é um prazer conversar contigo. Você sabe que eu sou seu fã desde a época que eu atuei como jornalista no Jornal Semanário da Zona Norte. Querido João Carlos Dias. Legal, mandar um abraço para o João. Antes das nossas considerações finais, vamos para o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, tá? Vamos Com lá. perguntas curtas e respostas também. JB, qual foi a sua maior lição de oratória? Minha maior lição de oratória foi quando adolescente fui escolhido para ser orador em um encontro de adolescentes da Alta Sorocabana em Presidente Prudente. Eu tinha por volta de 14 anos e fui escolhido para ser orador. E falei, e parece que agradei. E a partir daí, eu percebi que havia possibilidade de falar, que havia facilidade de falar. Ao longo do tempo, muitas vezes me diziam, gostaria de falar como você. E eu passei a ensinar como eu falava. Percebi que eu usava instintivamente um método, em que eu separava nitidamente o início, o meio e o fim, e obedecia a essa sequência. JB, um político ou um líder brasileiro que o senhor considera um grande orador? Na atualidade, é difícil. Eu teria dificuldade, porque hoje, mesmo os oradores, os parlamentares, eles deixaram de ser oradores para serem meramente comunicadores. Então, eles não têm a preocupação da forma, uma forma agradável, uma forma bonita, eles simplesmente falam. A rede social, acho que trouxe essa. Também isso contribuiu, ou seja, aumentou a quantidade de possibilidade de falar, diminuiu a qualidade. E a capacidade de falar é você ter condição de falar pouco e dizer muito. E aí você toma como exemplo um político de tempos recentes, Enéas. Ele tinha 14 segundos para falar. E ele dava uma mensagem que ficava marcada e terminava sempre com a mesma frase: meu nome é Enéas. Isso se tornou
algo que o caracterizou. Um bordão, né? Um E bordão extraordinário. gravou na mente das pessoas. Até hoje, o senhor Enéas é lembrado, né? Lembrado e hoje mais do que nunca respeitado, porque estamos percebendo que aquilo que ele disse lá atrás É, era a realidade que muitos só estão vendo hoje. legal, JB. É um erro imperdoável em um discurso. O erro imperdoável no discurso é você não ter noção do tempo. Se lhe deram 5 minutos para falar, fale 5 minutos, de preferência 4,5. Se lhe deram 1 hora para falar, fale 1 hora, de preferência 55 minutos. Nunca ultrapasse, porque se está previsto que você vai falar 1 hora, as pessoas estão preparadas psicologicamente para ouvi-lo durante 1 hora. Se você passou 5 minutos, esses 5 minutos pesam mais do que os 60 anteriores, porque você quebrou a regra do jogo. E aí não sabe até onde você vai, quanto tempo você vai falar. Então faça o seguinte: cumpra religiosamente o tempo que lhe foi dado. Não estique, não alongue, não vá além do tempo que lhe foi determinado. Bacana. Entre tantos cursos que o seu instituto oferece, qual é o seu xodó, seu favorito? O meu xodó, meu favorito, é o curso de oratória, é o curso de comunicação, porque a comunicação liberta as pessoas. Quantas pessoas vivem toda uma vida de dificuldades, de problemas, de oscilações, porque não consegue se comunicar. Do instante em que se liberta disto, é uma nova pessoa, é uma pessoa livre. Por isso, a comunicação correta representa liberdade, a verdadeira liberdade de expressão e de comunicação. É o meu xodó. Até porque nós somos palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, aí no Novo Testamento, no livro de João, que estamos nos referindo, a palavra usada é logos, e logos quer dizer palavra. E nossa última pergunta, o que ainda falta ensinar aos brasileiros? O que sempre faltou: educação. Nós precisamos de educação, precisamos de conhecimento. Hoje nós temos muitas informações, um volume extraordinário de informações, mas pouco conhecimento. É informação etérea, informação vazia, informação inócua. Infelizmente, há mais absorção dessa informação tola, vazia, do que da informação que traz conhecimento. Um dos antigos membros do corpo que escreveu a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu estou falando de um profeta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo brasileiro, 210 milhões de pessoas, deveria estar à frente do Concerto das Nações Livres do Mundo. Estamos na rabeira, lá atrás. Por quê? Falta dos conhecimentos. O nosso conhecimento é vazio, o nosso conhecimento é falso, o nosso conhecimento é de futilidades. Não temos aquele conhecimento firme, orientado, científico que têm os orientais, os japoneses, os chineses, os coreanos. A Coreia, em 1945, tinha a metade do poder econômico do Brasil. Metade. Comparem hoje. E o que falar do Japão, que foi destruído na Segunda Guerra Mundial e hoje é potência mundial? E a China? Por quê? Porque valorizam, privilegiam o conhecimento. Os professores ensinam de verdade. E os alunos aprendem de verdade. E o resultado é esse. Tá certo, JB. Para quem quiser acompanhar o trabalho do JB nas redes sociais, como é que faz para te encontrar? É só procurar nas redes sociais Prof. de Professor JB Oliveira. Prof. JB Oliveira. E vai nos encontrar lá. E se alguém se interessar pelos nossos livros, peça pelo institutojboliveira.com.br, o nosso site, institutojboliveira.com.br. Este aqui é sobre língua portuguesa.
Bacana, parabéns, adorei a capa, viu? Muito criativo. Falamos em criatividade, né? Tá aí a criatividade. Quando eu pensei nesse título, Mostrando a Língua, a imagem que me veio à mente foi essa, que é a mais famosa Ah, sim, imagem de icônica, né? mostrar a língua. Exato. Aí meu filho, que é o diagramador, disse: Mas meu pai, você vai escrever sobre língua portuguesa e coloca a fotografia de alguém que não falava a língua portuguesa? Bom, vamos resolver isso. Mostrando a língua, uma obra genial, referindo-se a Einstein, sobre língua portuguesa. Quem vir de longe vai ver Mostrando a Língua, língua portuguesa. E o efeito tem sido bombástico. Bacana, imagino. JB, foi um prazer te receber, Obrigado. tá? E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe e acesse as nossas redes sociais. E até a próxima.